Fala pessoal, vamos para a aula 3 do nosso curso de mercado financeiro e hoje uma curiosidade sobre a Bolsa de Valores. A grande questão que você talvez não saiba: a Bolsa de Valores reflete o resultado da economia brasileira? Essa é uma curiosidade e uma dúvida que muita gente tem. Muitas pessoas confundem a economia do Brasil com a Bolsa de Valores. Elas acham que os dois são a mesma coisa. Elas até às vezes protestam contra a Bolsa de Valores, no sentido de que entendem que ela é a economia brasileira. Quando é noticiado no jornal: Bolsa de Valores cai 5% no dia, as pessoas logo associam isso com a economia brasileira, com o PIB, com um monte de outras coisas. E não é bem assim. Então, a Bolsa de Valores reflete o resultado da economia brasileira? A resposta é: não necessariamente. A Bolsa de Valores não é a economia real. Ela é uma grande feira de negócio, como a gente já mencionou na aula anterior. Porém, ela desempenha um papel importante no entendimento da economia, pois observando as negociações realizadas, vemos os grandes volumes de negócio e com isso dá para se ter uma orientação da expectativa das pessoas com relação à economia. E é simplesmente isso. As maiores empresas do Brasil, em vários segmentos diferentes, elas têm suas ações negociadas na bolsa. Portanto, analisando essas empresas, é possível extrair parâmetros que indicam uma certa situação dentro da economia real. Entenderam? Um exemplo. Vamos dar o exemplo da Vale do Rio Doce, uma mineradora, a maior mineradora do Brasil. Então, se ela tem o seu capital aberto na bolsa, se as suas ações são negociadas em bolsa e as negociações, os volumes diários estão abertos ao público, o público em si consegue analisar esses números, os resultados dessa empresa e, através disso, ter uma noção de como vai esse segmento na economia real. Certo? Vamos imaginar que no Brasil existam 50 grandes mineradoras, sendo a Vale a maior delas. Observando o resultado da Vale, que é uma empresa de capital aberto, as outras não são, neste exemplo. Observando o resultado da Vale, você tem uma noção de como é o resultado das outras. Se ela faz a mesma coisa que as outras, atua no mesmo segmento, com certeza, se ela vem numa onda de crescimento, de anos de crescimento, surfando uma onda de mercado, os outros também estão surfando essa onda. Nenhuma empresa cresce sozinha no mercado e surfa sozinha uma onda. Então, isso se chama benchmark. Você usa o resultado de uma empresa e, através disso, projeta o resultado das outras. Você tem uma noção. E se você faz isso através do índice Bovespa, que reúne as empresas com maior volume na bolsa, você tem esse parâmetro da economia brasileira, porque você está pegando as maiores empresas do Brasil, que têm capital aberto, você está pegando os bancos, algumas grandes varejistas, Ambev, as mineradoras, petrolíferas e por aí vai. Então, as grandes empresas, através do resultado delas, você tem esse parâmetro de como vai a economia brasileira. Mas a Bolsa de Valores em si, ela não é a economia brasileira. Pode ter algum setor da economia real que tenha muitas empresas que ninguém conhece, ninguém sabe do faturamento, ninguém sabe ao certo como essas empresas vão. Então, a Bolsa de Valores, ela nos dá parâmetros, mas ela não reflete 100% do resultado da economia brasileira. É isso. E as empresas, elas utilizam a abertura de capital na Bolsa de Valores para captar dinheiro e financiar os seus projetos. É nada mais do que isso. A empresa que está se desenvolvendo, que está indo bem, uma forma muito fácil dela conseguir grande capital é através da Bolsa de Valores.
Bom, se ela for uma empresa que tem um bom negócio, que tem já uma rede de clientes, já é uma empresa que é estruturada em si, e ela precisa de injeção de dinheiro para ela multiplicar isso por muitas vezes, uma das opções que ela tem é lançar as suas ações na Bolsa de Valores, né? Vender parte da sua empresa e aí, através disso ela captar dinheiro. Então é uma excelente fonte de captação de recursos, certo? E os acionistas que compraram essas ações vão participar dos resultados da empresa. É simples assim. Nem toda empresa tem grande acesso a financiamento bancário, a financiamento de fundos estrangeiros, não são todos que têm esses acessos. Existem muitos critérios aí nessa questão. E a Bolsa de Valores entra como uma alternativa para esse financiamento de projetos das empresas, tendo como participação os acionistas, aqueles que compraram no IPO. Beleza? Então fica para vocês aí essa curiosidade e essa é a aula 3. Valeu!